Olá, eu sou a Angélica Valverde e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês sobre a minha entrada nesse mundo do trabalho mediúnico, considerando que eu já tinha me formado psicóloga e já tinha uma formação em psicanálise. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vemos muitas psicólogas espíritas, espiritualistas, até psicanalistas, mas há 30 anos isso era pouquíssimo comum. Pelo menos no meio em que eu convivia, né, muito difícil. Inclusive essa conversa, muito difícil. Muito desconhecimento a respeito desses temas, por exemplo, reencarnação, obsessão, mediunidade, energias, corpos sutis, chakras, né? Cheguei a ouvir até sátiras em relação a tudo isso. E se um paciente relatava que tinha visões, via pessoas em casa, isso era rapidamente considerado como alucinação visual. E esse paciente provavelmente seria encaminhado para um psiquiatra. E então eu relato isso sem nenhuma intenção de crítica, porque eu fazia parte desse grupo. Mas chegou um momento, como eu já conhecia esses temas da minha adolescência, chegou um momento da minha vida em que eu fui buscar, eu fui para um lugar, para um centro grande, né, onde se faz cirurgia espiritual, próximo da minha cidade, e eu passei pelo tratamento. E aquilo tocou o meu coração de uma maneira que não teve mais volta, ainda bem. Porque aí, a partir daí, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar esse centro e eu fui fazer os estudos e depois trabalhei nesse centro. E depois conheci a apometria, fiz formação em captação psíquica e regressão para trabalhar em consultório, mas também pude fazer a vivência para trabalhar com a apometria e iniciar estudos, né, para um centro apométrico. Então, eu estou contando isso para dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e aí eu fiz todo um desligamento de conselho regional, isso eu já contei mais detalhadamente num outro vídeo. Quem quiser saber mais como foi, pode ver, né, o vídeo sobre a minha trajetória profissional, mas aqui eu estou falando da minha experiência como médium e como alguém que busca aprender, um aprendizado sem fim a respeito desses temas. E essa vivência dos atendimentos dentro de um centro, da vivência da mediunidade, da incorporação, do trabalho terapêutico espiritual dentro do centro, né? Porque o centro também ele faz um trabalho terapêutico no sentido até psicológico, porque tem conversas, tem o acolhimento, tem orientações, né? Visando não só as questões espirituais, mas visando a vida atual dessa pessoa que busca ajuda. E foi muito importante para mim. Sou muito grata, né, à vivência que eu tive nesse santuário espiritual, né? E depois, então, todo esse tempo, já tem 8 anos trabalhando com apometria e vivenciando essa possibilidade de olhar para o ser humano de uma maneira mais integrada, de poder ter cada vez mais claro a existência do espírito coordenando a matéria, de que esse corpo físico não passa de um uniforme que nós vestimos para fazer o estágio aqui neste planeta, de que a morte não existe, de que a vida continua e de que nós vamos tendo
inúmeras experiências em mundos, inclusive, diferentes do planeta Terra. De que nós estamos cercados, sim, por espíritos, entidades, com todo tipo de objetivo, de nos atormentar, de brincar conosco, de pedir socorro, de nos prejudicar, mas também, principalmente, aqueles que estão ao nosso lado para nos ajudar, para orientação, para puxãozinho ou puxãozão de orelha, para dar um colo, para abraçar você, mesmo que você não veja, um abraço de um amigo espiritual, de um mentor, né? Então nós estamos sim cercados de pessoas que a única diferença que tem de nós é não ter um corpo físico. E eu penso que é importante cada vez mais que possamos olhar para isso, que possamos ler, busque estudar sobre isso. Se você puder ir para esse campo de conhecimento, sem nenhuma ideia já, né, pré-concepção a respeito, é muito interessante. Nós temos uma variedade incrível na literatura, tanto de autores que abordam de diferentes maneiras, mas de temas diferentes que acabam falando da mesma coisa. Então é interessante você buscar, antes de negar, antes de criticar, antes de fazer piadinhas. E nós podemos então considerar, seja um paciente que você atenda no seu consultório como médico, como terapeuta, como psicólogo, seja um familiar seu que não está bem, você poder considerar também este âmbito da vida do mundo espiritual. Como é que funciona o mundo espiritual? Como é que acontece esse intercâmbio? O que é mediunidade? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre mediunidade infantil, também vale a pena saber mais sobre isso. Não só com esse vídeo que é curtinho, eu fiz um apanhado, um resumo, mas pesquisar, principalmente se você tem filhos, se você tem crianças em casa e adolescentes, especialmente. Né? Jovens adultos também podem ter uma manifestação de mediunidade, né? Então é importante saber. Nós estamos num período do planeta, num tempo onde preconceito, onde fechamento de ideias não é nada saudável. Eu vou dizer mais, não é emocionalmente inteligente. Conheça mais sobre isso e você vai descobrir um mundo de possibilidades. Tem muitos professores nos canais do YouTube. Eu gosto muito do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurologista e que tem todo um trabalho médico espírita, né? E muitos cursos, e ele habilita profissionais para que possam, profissionais de saúde, para que possam olhar para um ser humano e considerar que ali tem um ser que é espiritual também. Que não tem só uma mente, não tem só emoções e um corpo físico, que tem um espírito. Enfim, eu resumi bastante a minha vivência, não vivo mais sem essas experiências, essa prática da mediunidade, dos estudos. A sua percepção vai aumentando conforme você vai se voltando mais, mergulhando mais nesse campo. E isso é muito bom. Isso, se você tem medo, o que impede muito as pessoas é o medo. Muitas vezes alguém faz piada de uma coisa assim porque no fundo tem muito medo. Ou então nega veementemente porque é tudo tão abstrato,
É tudo tão sutil, fica tão desconhecido que assusta. E muitas vezes, para lidar com o medo, nós usamos da negação. Então nós negamos isso e perdemos uma parte da existência e da realidade humana importantíssima. E aí eu venci aquela coisa, o que os outros vão pensar, o que minhas amigas vão pensar, psicanalistas. Foi muito libertador vencer tudo isso. E hoje, já tem um bom tempo, né? Transitar muito tranquila, gravar vídeos, trabalhar mediunicamente, né? Essa experiência de superação do preconceito que eu acompanhei de perto, muito de perto, né? Olha, se tem algo valioso na minha vida, foi essa vivência. Entre outras experiências valiosíssimas, essa de me abrir para a espiritualidade, para o trabalho mediúnico. Eu não tenho nem palavras para agradecer, nem palavras para expressar o que eu sinto. Como ficou a minha vida depois disso? Eu mando aqui um abraço a todos. Muita gratidão pela atenção. Não dá para deixar de dizer, né? Compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal. Outras pessoas podem ter uma experiência semelhante. Alguma coisa que foi dita pode contribuir na vida de alguém. Então não guarde só para você, se você gostou, claro. Até o próximo.